Voltamos aqui, mais uma vez, lembrando, Serra Média, agora em Teresópolis, aqui na reta Serra Média, Serra Lab, que é o laboratório, né? R$ 40 o hemograma completo. Bibi, qual a importância de ter mulheres à frente das empresas? Você é gerente de uma grande empresa. Olha, é um motivo de grande orgulho. Sim, eu sou gerente hoje de comunicação, que também é muito revolucionário, né? A gerente de comunicação, ela não só tem a ambiência de ter esse contato com a comunidade, como também faz uma relação institucional da empresa. Então, isso é muito bacana. Agora, eu acho fundamental, acho que as mulheres estão muito preparadas. Eu, pessoalmente, acho que isso é o sentido maior de feminismo, gente. Né, de ser feminista, que, na verdade, eu não me rotulo dessa maneira, mas, para mim, se tivesse que ter um sinônimo, de mulheres que são engajadas, que são trabalhadoras, não só como gerentes, mas que cuidam da sua casa, mas que estão à frente em posição de comando, elas têm toda a possibilidade de falar das suas equipes, enfim. Então, realmente, para mim, é um motivo de grande orgulho. Eu acho que as empresas precisam apostar realmente não só na inteligência, mas como também no feeling das mulheres, que é muito bom. O nosso faro é muito apurado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma brilhante pergunta. E se puder servir de inspiração para você, mulher, estuda. Ô, Bia, só vou pedir agora para a gente andar mais rápido. Acelerar, vamos embora. Porque tem muita gente aqui participando. Pedro Henrique e Bibi Nova, bom dia, acompanhe seu trabalho e vejo que a Aviação de Deus está fazendo o possível para atender nossa população, com todos os atrasos e dificuldades que eles estão fazendo possível, e um grande abraço. Sim, um beijo, é verdade. A gente sabe que ainda tem muita coisa que precisa ser vista, mas uma coisa é fato, a gente está com uma equipe técnica comprometida com essa nova gestão, nosso diretor, Marcelo Augusto Oliveira, comprometido em fazer o melhor para Teresópolis. Bom dia, Bibi. Lia Queiroz. Tiraram várias linhas de ônibus, moro em São Pedro e vou e volto a pé até a Praça de Araras. Isso não pode acontecer. Me liga lá no 2743-5552, eu quero entender o que está acontecendo. Sobre o aumento da volta às aulas, a Bibi já falou. Moro na Cascata dos Amores, foram tirados vários... Já anotei isso aqui, tá? Nós tivemos um entendimento Aimee, já anotei isso, Aimee. Obrigada, dona Aimee, mas nós tivemos um entendimento lá com o pessoal da Cascata, conseguimos equacionar os horários, que foi junto com o pessoal do Parque São Luís. Então, é importante procurar também a Associação de Moradores do seu bairro, mas eu vou anotar. Juan Nicolas, você já tem um candidato para deputado? Não tenho candidato para deputado ainda, nem estadual, nem federal, mas gostaria muito de ver um deputado eleito da cidade. Ainda não posso dizer um nome, porque realmente eu acho que depende de todos nós observarmos todos os políticos que estão atuantes, para entender exatamente qual é o merecimento para que a gente tenha, dessa vez, um deputado da cidade eleito. Vai ser a minha preferência, mas hoje ainda não teria um candidato para te falar. O Rafa Monteiro, Bibi, o que você acha da regulamentação de serviço de mototáxi? Péssimo. Vou dizer da gente poder realmente, assim, isso vou ser muito categórica, porque a gente precisa pensar primeiro em segurança. Quando a gente fala em mobilidade, a gente pensa em segurança. Concordo. Quando a gente fala isso num serviço de pandemia, por exemplo, onde a gente precisa do leito do hospital, e quando a gente pega o percentual de acidentados com moto, a gente começa a perceber o seguinte: olha, todo o valor do mundo para os nossos amigos de delivery, para os nossos amigos que fazem o delivery e trabalham com a moto. Agora, carregar um outro passageiro, qual seria a regulamentação disso? Você caiu, teve um acidente, você vai cobrar de quem? Qual é o seguro? Como é que seria a regulamentação disso? Caiu, você vai ter o leito de hospital para te atender, já que a gente sabe que o percentual é enorme. Então, quando a gente pensar numa solução, a gente tem que pensar em todos os problemas que acarretam isso. Então, sou contra a regulamentação do mototáxi, tá, gente? Eu jamais andaria de mototáxi. Nem eu, de maneira nenhuma, nem deixaria um parente meu andar. Do jeito que tem acidente aqui em Teresópolis de moto, eu jamais andaria. Bibi, você está de parabéns, pois a cidade precisa de pessoas assim, coração legal. Muito... a Stephanie Batista. Esther Silva, não sei o que ela fala aqui, não entendi muito bem, mas vou passar para você. A dedo de Deus já vacila. Imagina agora, a Esther falando aqui. Não entendi. Também não. Esther, mas me manda lá, não tem problema, a gente vai resolver. Aí o Carlos Almeida entrou. Esther, a empresa faz o possível, mas não faz milagres. Vivemos numa sociedade, devemos cada um fazer a sua parte, e a nova diretoria já está aberta a receber as demandas e melhorar sempre. O Carlos deve trabalhar na empresa.
basta encaminhar para a Bibi. Conhece o Carlos? Não conheço, mas, Carlos, é isso mesmo. A gente está muito, muito atento ao que a gente pode melhorar. Gente, problemas existem, a empresa passa por dificuldades também, e isso é uma coisa que a gente precisa estar atento, mas, mesmo assim, o que a gente quer fazer é atender da melhor forma. São 61 anos de Teresópolis. E, assim, Marcelo Augusto, filho do seu Jacques, é uma diretoria teresopolitana que tem amor pela cidade, e isso é muito importante para que a gente entenda o seguinte: milagre realmente não faz, mas a gente quer fazer o possível e o impossível para atender da melhor forma. Não sei se você vai concordar ou discordar sobre o comentário que eu vou fazer agora. Esse ano está tão difícil com a pandemia. Quando a Aviação Dia de Deus começou com aquela campanha dos agasalhos, a gente saía para fazer a entrega dos agasalhos, e eu participei dessa campanha desde o seu início. Desde o início, desde o primeiro momento, eu participei dessa campanha. Até algumas reuniões com a direção antiga, para a gente discutir como seria feita essa campanha, desde o seu início. E depois que começou a pandemia, e foi ganhava-se muita coisa. Chegou muita roupa chegava, sapato, chegava de tudo para a campanha. O ano passado diminuiu sensivelmente e esse ano também diminuiu mais ainda. Sem dúvida, a gente agradece todas as pessoas que deixaram, a gente vai fazer a última entrega agora, mas sem dúvida nenhuma não chega nem perto do que a gente recebia atrás. Isso já é fruto de uma grande crise, de uma grande dificuldade. Quando a gente fala, gente, não é só para inglês ver, não. Realmente, mas eu vou dizer uma conta básica para vocês. Diminuiu a circulação de rua, diminuiu o cliente para a gente também. Então, assim, isso é fundamental para que a gente perceba, dentre outros aspectos, é claro, mas falando de maneira rapidinha para você, que sim, nós temos um problema que é real, mas que nós, em conjunto, vamos achar a solução para que todos sejam atendidos da melhor forma, que é a nossa intenção, é a intenção do concessionário quanto empresa, é a intenção do poder público quanto a gente que precisa fiscalizar e prestar o serviço da melhor forma, é a intenção da gente, quanto funcionário, fazer o melhor serviço para que a gente também não perca os nossos empregos. Quer dizer, todo mundo está numa cadência de executar o serviço da melhor maneira possível. Mas lembrando que, sim, nós temos sérias dificuldades e que a gente precisa entender em conjunto como atender da melhor forma sem sucumbir. Já foi pensado até em paralisar parte do serviço? Olha, como aconteceu com o Friburgo. O Friburgo parou. Hélio, por sorte, assim, por muito comprometimento da diretoria da empresa, a gente vem lutando arduamente para que isso não aconteça. Hoje não é impossível, digamos assim, por dizer, porque a dificuldade é séria, ela existe, ela é real. Mas, com muito comprometimento, a gente vem lutando a duras penas, a gente teve um número grande de demissões. Então, assim, mas a gente vem lutando muito seriamente para que isso não ocorra. Mas, fato é, a gente precisa de ajuda. A gente precisa, a gente está indo até o presidente das associações, entender qual é a demanda do bairro. Bibi, vai conseguir agradar todo mundo? Como a questão da Cascata dos Amores. A gente se reuniu com o pessoal de lá, entendeu quais eram os melhores horários. Mesmo entendendo que não dava para ter todos, a gente entendeu qual é a maior demanda do bairro. Mas é claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas o que a gente precisa fazer? Deixar esse canal aberto, porque também realmente isso é uma coisa nova do transporte público. Canais abertos para que você fale e realmente tenha a tua demanda de fato atendida, né? Ou então, pelo menos, o mais próximo possível de prestar esse serviço da melhor forma. A gente está, esse momento está tão complicado. Você viu hoje falando sobre Uber parar de trabalhar porque não está aguentando, que a situação está difícil. E está difícil também para quem utiliza. Gastar uma passagem de ônibus ida e volta todo dia, isso pesa no bolso no final do mês. No momento que a gente está vivendo aí, caro para quem momento paga, de recessão, né? Sim, é caro para quem paga e barato para quem oferta. Realmente é um complicador, mas que vai ser equacionado em conjunto com a sociedade, discutindo o que a gente consegue fazer. Viviane Pinho, eu até... porque aí eu tenho um duplo pensamento com referência à Bibi e à Bianca. Eu, como gosto muito dela, sou amigo dela, eu iria dizer que não. Tá? Mas, como eu penso muito na minha cidade, eu vou pedir para que ela pense e de repente seja, né? Pode ser sim, pode ser um caminho legal para ela,
e seria muito bom para a O cidade. que houve? A Viviane Pinho, ela pergunta, que já te acompanha, e se você pensa em vir candidata nas próximas eleições. Próxima eleição é para deputado, né? Não, de maneira nenhuma. Para deputado, nem pensar. Realmente, assim, eu amo a política quanto pensamento público do que a gente pode fazer para melhorar a cidade. Hoje, não descarto 24, realmente não descarto, mas não poderia dizer nem que é um pensamento formado ainda. Eu acho, gente, que a gente não precisa estar eleito para fazer pela cidade. Não precisa estar eleito para estar numa posição de relevância. Eu acho que é fundamental a gente se envolver cada vez mais como sociedade. Hélio, eu estava até falando rapidamente, que eu sei que você está sem tempo, eu estava agora no nosso grupo, que é o Por Teresópolis, um grande beijo, falando lá com tantas outras pessoas, e a professora Ana Maria Machado, que você tem que convidar, uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, foi minha professora no estadual, e depois na faculdade, ela mostrando o IPC de Teresópolis, dizendo que eles têm condição de saber qual foi a inflação da cidade. Eu achei um estudo riquíssimo da FES. Por que isso? Porque ajuda a gente a falar de economia solidária, ajuda a gente a fazer com que o teresopolitano compre melhor. Será que é melhor fazer a compra do mês? Será que é melhor fazer a compra por semana, que a gente economiza mais? Ajudar as pessoas a terem qualidade de vida. Isso é fundamental. E isso, na verdade, você não precisa estar eleito para isso. Eu vou bater na mesma tecla do início do programa, quando a gente começou, e de outros programas também. Eu acho que a população de Teresópolis, agora com as redes sociais, ela é de falar e fazer nas redes sociais. Fazer não, falar em redes sociais. Eu sinto isso pelo meu programa. Existem determinados programas em que a gente está falando de assuntos da mais alta relevância. Mulher levando porrada de homem. A minha audiência cai, Bianca. Não pode. Gente, as pessoas não participam. Eu peço para a mulher participar, para entrar e participar comigo, ela não participa. Hélio, é fundamental a gente entender que o problema da gente quanto sociedade, não pode ser delegado para o político sozinho, para as empresas sozinhas. A gente precisa se envolver como sociedade na solução e na resolução dos problemas. Bibi, como é que a gente faz isso? Colocando a voz. Através de programas como o seu, eu estou vendo aqui, eu dei uma olhadinha no minutinho da propaganda, dei uma olhadinha aqui. Quanta gente está falando no seu programa, isso é fundamental. Falar, debater, construir, pensar por Teresópolis, também é se envolver. Criança sendo estuprada. Gente, você já pensou que perigo? A gente precisa se envolver. Sendo estuprada. Eu, como mãe, ouço isso e fico louca. As pessoas não discutem isso. Elas fogem do assunto. Gente, eu sei que é complicado, que machuca, que é uma pauta que fere a gente, né? Porque a gente já fica louco só de ouvir. Mas é fundamental falar com os nossos filhos, como é que a gente precisa tocar isso com os nossos filhos. Eu já falo em casa, olha, não deixa ninguém botar a mãozinha em você, não pode, é só a mamãe, enfim. Mas, de repente, o Hélio trazendo um profissional aqui que nos aconselhe como fazer isso. A gente precisa se envolver como cidade nas pautas, para evitar que elas aconteçam. Eu trouxe a promotora criminal, uma promotora criminal e um delegado, para a gente falar exatamente sobre isso. Eu fiquei horrorizado quando o delegado virou para mim e falou que nos últimos 30 dias, já tem uns 2 ou 3 vezes, foram presos 8 sujeitos aqui em Teresópolis que estupravam crianças. Meu Deus! Num mês, 8. E aí eu fico vendo, as pessoas não reagem com isso. As pessoas não reagem. A gente teve também, eu estava vendo que isso é fundamental. Um tema que a gente mexe, gente, segurança pública é fundamental para a gente. Né? Você falou agora a questão do mototáxi. Quando eu ouço isso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, que curso que essa pessoa fez para te transportar? Que curso que essa pessoa fez, por exemplo? Como é que você vai entregar um filho seu para subir no mototáxi se acontece alguma coisa relativa a isso nesse caminho? Quer dizer, né, a gente viu transporte clandestino com grandes apreensões de droga na cidade. Eu estava vendo até através do seu companheiro de TV, o Cacau. Então, gente, são questões que a gente precisa estar atento. E eu vou dizer uma coisa assim que eu acredito, Hélio. Como sociedade, a gente precisa parar de delegar o problema. O poder público tem que agir. Ele tem que agir sim, mas ele não tem braço para agir em todas as questões. O medo que eu tenho, quando eu vejo as pessoas perguntando a você, isso me dá um certo receio. Você vai ser candidato? Será? Se a Bianca for candidata e ganhar a eleição, ela vai me ajudar. Vai me ajudar porque ela vai defender o que eu penso e quando que as pessoas é que têm que se ajudarem. Na verdade, a gente é que tem... Eu acho que isso é uma coisa importante. Se você votou no seu político, você tem que cobrar ele. Não é cobrar para te dar uma coisa individual, mas é cobrar para que ele realmente faça política pública que você possa usufruir no futuro.
porque senão não funciona. Né? Então, assim, política pública é fundamental e é o que eu vejo muito pouco. Bibi, você tem candidato para deputado? É aquele que construi mais política pública no que está fazendo. Se já foi eleito, construiu política pública, o que esse candidato, o que essa pessoa eleita está pensando para você a longo prazo? Né? Então, são essas questões. O político precisa pensar em que legado ele vai deixar. Como eu disse, o político que construiu o plano de mobilidade urbana, se for o nosso prefeito, vai ser excelente. Qual é a questão? Construiu. Vai ser um legado para muito tempo. Exatamente. Então, você precisa pensar naquele que vai deixar para você um caminho melhor para o seu filho, para o seu neto. Obrigado, Bi. Amo estar aqui. Um beijo enorme. E eu amo você também. Quero você sempre aqui no programa, porque são mulheres que fazem. E como eu já tenho muito tempo aqui no rádio, na televisão, conheci muitas mulheres que fizeram acontecer em Teresópolis. E a Bianca, hoje, dessa nova geração, é uma mulher que faz e eu preciso muito da mulher fazendo e participando aqui dos programas com a gente, principalmente. Eu vou rapidamente para o intervalo e já estou trazendo uma outra mulher que faz, que é a Paola, que vem trazendo as informações aí dessa manhã. Voltamos já.